Bem, olá a todos, estamos em mais uma aula da disciplina de Álgebra Linear e hoje nós vamos falar sobre composição, isomorfismos e matrizes semelhantes. Bem, vamos começar já com algumas propriedades, tá? Que vão ajudar muito a resolver algumas questões de forma bem mais rápida. Vamos começar aqui com o seguinte: sejam V, W e U espaços vetoriais, T uma transformação linear que vai de V em W, S uma transformação linear que vai de W em U, e alfa, beta e gama bases de V, W e U, respectivamente. Então, temos o seguinte, tá? A matriz da transformação composição, S bola T, certo? De alfa em gama, é igual ao produto das matrizes, tá? Da matriz de S com respeito às bases beta e gama, e de T com respeito às bases alfa e beta. Tá? Então veja só, essa relação aqui é importantíssima para você calcular, se você já tiver as matrizes de S e de T, para você calcular a matriz da composição, você não precisa pegar a fórmula da composição e encontrar a matriz dela a partir da sua fórmula. Se você já tem as matrizes de S e de T, basta você fazer o produto, você tem a matriz da composição. Nossa segunda propriedade, ela te dá uma forma bastante simples de você verificar se uma dada transformação é um isomorfismo ou não. Tá? Da seguinte forma, T vai ser um isomorfismo se, somente se, o determinante da sua matriz, tá? Com respeito às bases alfa e beta, é diferente de zero. Tá? Mais para frente, ainda na aula de hoje, nós vamos ver que esse resultado aqui ele independe da base que você pegar. Certo? Alfa e beta podem ser quaisquer. Escolha qualquer duas bases, calcule o determinante, isso vai te dar que tem um isomorfismo. Tá? Embora as matrizes mudem, quando você muda as bases, tá? Esse resultado aqui ele não muda. Tá? Ele é invariante com respeito às bases. Nossa terceira propriedade diz que se T é um isomorfismo, então ele possui uma transformação inversa. E o que podemos falar sobre a matriz da transformação inversa? Certo? A matriz da transformação inversa, a matriz de T a menos 1, certo? De alfa, de beta em gama, é igual à inversa da matriz de T, de alfa em beta. Então essa é a relação da matriz da inversa com a matriz original. Certo? Então veja só, você tendo a matriz da transformação, ela já te dá muita informação sobre a transformação. Tá? Ela te diz se é um isomorfismo ou não, ela te fornece a matriz da sua inversa. Tá? Em particular aqui, ó, a gente tem um caso que a gente já conhece. Certo? Se você tomar aqui, ó, V igual a W e T como sendo o operador em identidade, então essa formulazinha aqui você tem como caso particular uma igualdadezinha que a gente viu para a matriz de mudança de base. A matriz de mudança de base de beta para alfa é igual à inversa da matriz de mudança de base de alfa para beta. Então, guardem bem essas três propriedades, tá? São importantíssimas aí, principalmente para fazer questões de forma mais rápida do que você faria se você fosse usar o método tradicional das aulas passadas. Tá? Então guarde bem esses três resultados e vamos ver aqui alguns exemplos para poder ilustrar essas propriedades. Então, ó, exemplo 1, seja T de R2 em R3 e S de R3 em R2, transformações lineares, dadas pelas seguintes matrizes. Tá? T de alfa em beta igual a essa matriz aqui com entradas 1, 0, 1, menos 1, 0, 1, e S de beta em gama com entradas 0, 1, menos 1, 0, 0, 0. Tá? Essas bases aqui são as seguintes. Ó. A alfa é a base formada pelos vetores 1, 0, 0, 2. Beta pelos vetores 1 sobre 3, 0, menos 3, 1, 1, 15, 2, 0, 5 e gama igual à base formada pelos vetores 2, 0, 1, 1. Então, você tem essas informações aqui sobre essas transformações e o que a gente quer nesse exemplo? A gente quer encontrar a transformação composição, S bola T, que vai de R2 em R2. Ou seja, a gente quer encontrar a formulazinha, a expressão que define a
composição, ou seja, S bola T aplicado num vetor arbitrário, ou seja, em x, y. Então, como é que você faria isso sem as propriedades dadas na aula de hoje? Você provavelmente ia ter que encontrar a expressão da T, ia ter que encontrar a expressão da S, e, enfim, fazer a composição para poder encontrar S bola T de x, y. Tá? Você ia ter um trabalho dobrado aí para encontrar cada uma das duas expressões. Tá? Com as propriedades de hoje, você não vai precisar fazer isso. Certo? O que a gente vai fazer aqui? Primeiro, vamos relembrar a nossa primeira propriedade da aula de hoje, que é que a matriz da composição é o produto das matrizes, certo? A matriz de S bola T é igual ao produto das matrizes de S pela matriz de T. Então, veja, você já tem essas duas matrizes aqui. Essas duas matrizes já são dadas no enunciado. Então, o que é que você tem que fazer para encontrar a matriz de S? Fazer o produto. Então, fazendo o produto das duas matrizes, você encontrou a matriz da composição. Mas você não quer só a matriz da composição. Na verdade, você quer a expressão dela. Mas agora você já tem a matriz dela. Se você tendo a matriz para encontrar a composição, é fácil de fazer. A gente já fez até em aulas passadas. Tá? Então, eu vou relembrar aqui para você uma propriedade da nossa aula passada, nossa aula 23. Tá? Que diz o seguinte, ó, S bola T aplicado em x, y, certo? A matriz das coordenadas na base gama vai ser igual a matriz da transformação vezes o vetor na base do domínio, né? Ou seja, nesse caso aqui na base alfa. Tá? Isso aqui é a propriedade 1 da nossa aula 23. Tá? Aqui a gente está usando ela para composição. Lá foi enunciada para uma transformação qualquer, em particular para uma composição também vale. Por que isso aqui é importante? Porque veja só, você já tem a matriz da composição, tá aqui, tá? E essa aqui, essa matrizinha aqui, que é a matriz das coordenadas, é fácil de você encontrar. Então, você fazendo o produto aqui, você encontra as coordenadas desse vetor. Encontrando as coordenadas, basta você multiplicar pelos vetores da base e você encontra a expressão. Então, vamos só encontrar a matriz que está faltando, que é a matriz das coordenadas de x, y na base alfa, que é fácil de você encontrar. Basta escrever o x, y como combinação dos vetores da base alfa, que são 1, 0, 0, 2. Então, os escalares eu estou chamando de AB. Então, fácilzinho, ó. Procedimento de sempre. Você vai multiplicar e somar. Iguala, obtém um sisteminha. Nesse caso aqui, bastante simples de resolver. E aí você encontra as coordenadas. O x vai ser, aliás, o A vai ser igual a x, tá aqui. E o B vai ser igual a y sobre 2, tá aqui. Então você encontrou a matriz que estava faltando. Então o que é que você faz agora? Faz o produto da matriz que você encontrou da composição pela matriz das coordenadas. Obteve aqui a expressão que você desejava. Então vamos interpretar o que você encontrou até agora. Você encontrou a matriz das coordenadas de S bola T aplicado em XY na base alfa, aliás, na base gama. Certo? Você encontrou as coordenadas. Mas você quer a expressão. Então você tem que fazer o quê? Pega essa primeira entrada, multiplica pelo primeiro vetor da base gama, essa segunda entrada pelo segundo vetor da base gama. Certo? Essa é a definição de matriz. Você está usando a definição de matriz das coordenadas em relação a uma base. Então, S bola T aplicado em XY vai ser, ó, novamente, esse carinha vezes o primeiro vetor da base gama, esse carinha vezes o segundo vetor da base gama, tá aqui. Então, multiplica, soma, e você encontrou a expressão da composição, sem nem mesmo saber a expressão de S, nem a expressão de T. Tá? Então, veja, você, no caso, o trabalho que você fez aqui foi para encontrar uma expressão. Se você tivesse usado o modelo tradicional das aulas anteriores, você ia ter que encontrar as expressões de S, a expressão de T, e ainda ia ter que fazer a composição para chegar nessa expressão. Tá? Então, o que foi que poupou o nosso trabalho aí? Primeiro, o enunciado já foi dado com as matrizes. Se já foi dado com as matrizes, o ideal é você trabalhar com as propriedades de matrizes e transformações. Tá? E a propriedade que salvou a gente foi a primeira propriedade, a propriedade 1 da aula de hoje, que é a matriz das composições. A matriz da composição é o produto de cada uma das transformações envolvidas na composição. Né? Então, com isso, a gente chegou na expressão aí da nossa composição.
E concluímos o nosso exemplo 1. Por curiosidade, né, a gente já poderia perguntar aqui, ó, você tem a expressão, deixa eu voltar aqui, você tem a expressão da composição. Então, se ainda fosse perguntado para você se a composição é um isomorfismo, você não precisaria nem chegar até o final para poder responder isso. Certo? O que é que você precisava fazer? Calcular esse determinante aqui. Veja, o determinante aqui vai dar 0. Então, você já sabe que a composição não é um isomorfismo pela nossa propriedade 2. Tá? Então, você já conseguiria responder isso aqui sem nem chegar na expressão da S bola T. Tá? Então, agora vamos para o nosso exemplo 2. Aprofundar um pouco mais a questão da composição, ou melhor dizendo, da questão do isomorfismo, tá? Sobre a inversa. Então, seja T de R2 em R2, uma transformação linear, dada por essa matriz aqui. T com respeito à matriz alfa, onde alfa é a base canônica do R2, é igual à matriz cujas entradas são 3, 4, 2, 3. O que a gente quer aqui? A gente quer mostrar que T é um isomorfismo e, além disso, determinar a expressão da inversa de T. Então, vamos lá. Primeiro, para mostrar que é um isomorfismo, se eu te der uma matriz dada, aliás, se eu te der uma transformação dada pela sua matriz que te perguntar se essa expressão é um isomorfismo ou não, ou pelo menos verifique que é um isomorfismo, você não vai precisar encontrar a expressão dela. Tá? É a coisa mais fácil do mundo. Pela nossa propriedade 2, o que é que você vai precisar fazer? Calcular o determinante da matriz da transformação. Se esse determinante for diferente de 0, você ganha automaticamente que se trata de um isomorfismo. Ok? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai aplicar a nossa propriedade 2 da aula de hoje. Veja só, o determinante da matriz da transformação com respeito à base alfa vai ser igual a 1, que é diferente de 0. Portanto, pela nossa propriedade 2, T é um isomorfismo. Pronto. Você simplificou o problema de isomorfismo em o problema de calcular o determinante de uma matriz. Simples assim. Tá? Por isso, mais uma vez eu repito, que os nossos primeiros assuntos foi aprofundando o conhecimento de matrizes, que essencialmente nossos problemas aqui se reduzem a dois tipos de problemas. Tá? Ou um problema de sistemas, ou um problema de matrizes. Que no fundo é tudo matrizes. Tá? Então, por isso que a gente aprendeu muito, estudou muito a parte de matrizes, porque essencialmente é isso. Mas claro que para você chegar aqui, você tem que ter a propriedade em mente, tá? Você tem que ter guardado, tem que ter aprendido a utilizar as propriedades. Tá? Então, ó, perguntou que é um isomorfismo, te deu a matriz, o que é que você vai fazer? Calcular o determinante. Diferente de 0 é um isomorfismo. A nossa propriedade 2 da aula de hoje. Então, primeira coisa, ó, tá feita. Segunda coisa, encontrar a expressão da inversa. Tá? Para encontrar a expressão da inversa, você novamente tem dois caminhos. Tá? Um caminho mais longo, que seria encontrar a expressão de T, e a partir da expressão de T, encontrar a inversa. Ou você pode usar novamente as propriedades da aula de hoje. Primeira coisa aqui, vamos encontrar a matriz da transformação. No caso da transformação inversa, porque a da transformação já foi dada. A matriz da transformação inversa. Você tendo a matriz da transformação inversa, você consegue, ou melhor dizendo, você tendo a matriz de uma transformação, você consegue encontrar a expressão dela, conforme nós vimos no nosso exemplo 1. Então, o que a gente vai fazer aqui? O que nós temos até agora é só a matriz da transformação T. Então, nós queremos encontrar a matriz da transformação inversa de T, T a menos 1. Pela nossa propriedade 3, a gente tem essa relação aqui entre essas duas matrizes. A matriz de T a menos 1 tá, vai ser igual à inversa da matriz de T. Tá? Aqui eu só peço a você para tomar cuidado, porque aqui no nosso exemplo, as bases do domínio e do contradomínio são iguais. Tá? Então, você não vê nenhuma mudança entre essas duas matrizes aqui. Mas, em geral, quando são matrizes diferentes, a ordem aqui vai mudar. Tá? Revejam lá a nossa propriedade 3 da aula de hoje e você vai notar isso. Tá? Nesse exemplo aqui, o alfa e o beta são iguais. Então, você não vê essa mudança. Então, vamos encontrar.
vamos encontrar a nossa inversa, a matriz da nossa transformação inversa, que no caso é a inversa da matriz dada. Então, ó, você sabe calcular a inversa, certo? Você tem pelo menos você tem dois métodos aí para calcular a inversa de uma matriz, que são o método dos cofatores ou utilizando operações elementares, tá? Pode usar qualquer um dos dois. Então, ó, usando um desses dois, você consegue a matriz de t a menos 1, que vai ser, ó, 3, menos 4, menos 2, 3. Tá? Então, essa aqui é a matriz da sua inversa, mas você quer a expressão dela. Então, mais uma vez, a gente vai usar aquela propiedadezinha da aula passada, que diz que a matriz das coordenadas de t a menos 1 aplicada em x, y, na nossa base alfa, vai ser igual a matriz de t a menos 1 vezes a matriz das coordenadas de x, y na base alfa. Tá? Essa é a mesma propriedade que a gente usou no nosso exemplo 1 também. Então, ó, a gente já tem isso aqui, tá aqui, e essa aqui você também já tem automaticamente. Se não tivesse, você ia calcular. Mas você já tem automaticamente porque, ó, volta aqui, alfa é a base canônica. Então, as coordenadas, a matriz das coordenadas de qualquer vetor em uma base canônica, certo? Você só faz colocar as entradas dele em forma de matriz. Aqui, ó. Aqui é a matriz que você acabou de calcular, a matriz de t a menos 1, e aqui é a matriz de xy na base alfa. Como é a base canônica, então isso aqui vira a primeira entrada, isso aqui vira a segunda entrada. Se não fosse, o que é que você ia fazer? Você ia calcular, ia resolver um sisteminha para encontrar as entradas, do jeito que a gente fez no nosso exemplo 1. Tá? Então, tudo isso aqui você sabe fazer. Tudo isso aqui é consequência ou dessa unidade que nós estamos estudando, ou de unidades anteriores. Então, o que é que você faz agora? Multiplica. Multiplicando, nós vamos ter essa matriz aí, 3x menos 4y, menos 2x mais 3y. Tá? Essa é a matriz das coordenadas de t a menos 1 de x e y na nossa base alfa. Então, o que é que você precisa fazer agora para encontrar, de fato, a expressão de t a menos 1 aplicado em x e y? Você vai pegar essa primeira entrada, multiplicar pelo primeiro vetor de alfa, essa segunda entrada pelo segundo vetor de alfa. Como se trata? Como alfa é a base canônica, então isso aqui vira a primeira entrada, essa aqui vira a segunda entrada. Então tá aqui, ó, a expressão da t a menos 1 de x, y. E isso conclui o nosso exemplo 2. Então vejam, comparem o tamanho das resoluções, certo? De alguns exemplos que nós vimos em aulas passadas, de verificar que é um isomorfismo e de encontrar a inversa. Tá? Lá eram exemplos maiores, certo? Porque você usava um outro caminho e porque você tinha informações iniciais diferentes. Lá você tinha a expressão da transformação. Então você ainda não sabia associar uma matriz, então nós utilizávamos um outro caminho para encontrar essas informações. Aqui, ó, você já tem a matriz da transformação. Então, com ela, você tem um arsenal enorme para poder usar, tá? Para encontrar e para responder o que for pedido a você. Então, por isso que vamos dizer que essa resolução aqui foi um pouco mais rápida, porque você está usando aí o conhecimento de matrizes. Tá? Então, por isso que se tornou uma resolução bem mais objetiva e rápida por causa disso. Então, é isso que você tem que saber. Você tem que ter o domínio dessas propriedades e, obviamente, você tem que saber mexer com tudo que a gente aprendeu de matriz até então. Sabendo utilizar todas as ferramentas, você vai conseguir resolver tudo que aparecer aí de forma bastante simples e objetiva. Então, ó, antes de passar para outros exemplos aqui, vamos introduzir uma nova noção de matrizes e uma observaçãozinha, tá? Que vai ajudar também a gente a compreender um pouco melhor essa relação aí entre matrizes de transformações. Tá? Então vamos começar falando sobre matrizes semelhantes. Então, ó, sejam A e B matrizes quadradas de mesma ordem, dizemos que A e B elas são semelhantes quando existe uma matriz invertível, que eu vou chamar de P, tal que B é igual a P vezes A vezes P a menos 1. Tá? Isso são matrizes semelhantes. Dizemos que A e B são semelhantes. Quando existe a P, tal que vale essa igualdade. Tá? Então, vamos ver aqui um exemplo rápido, só para você
fixar um pouco melhor essa definição que provavelmente é nova para você. Então, ó, um exemplozinho. Seja igual a matriz cujas entradas são 25, 30, menos 27 sobre 2, menos 15. E B, a matriz formada pelas entradas 4, menos 2, 3 e 6. Então, ó, A e B são matrizes semelhantes. Como é que você faz para verificar isso? Você tem que exibir uma matriz invertível, tal que quando você multiplica por A e depois multiplica pela inversa do P, tem que obter como resultado a matriz B. Então, ó, tomando P como sendo essa matriz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, a inversa de P é a matriz formada por menos 2, 1, 3 sobre 2, menos 1 sobre 2. Então, ó, multiplicando P por A, P vezes A, depois por P a menos 1, você vai verificar facilmente que isso aqui tem como resultado a nossa matriz B. Então, por isso que A e B são semelhantes. Agora veja que não é fácil, não é uma coisa natural, fácil você encontrar esse P aqui, ó. Se eu te der A e B, dizer quem é esse P que torna essa igualdade possível. Em geral não é uma coisa simples de você fazer. Mas com as matrizes que nós estamos trabalhando, que são matrizes de transformações, encontrar essa P aqui vai ser bastante simples, certo? Levando em conta o arsenal, as propriedades e o conhecimento que nós já temos até então. Então, isso vai ficar mais claro na nossa próxima observação. Então, ó, a observação, seja T uma transformação linear que vai de V em W, alfa e alfa' bases de V, beta e beta' bases de W. Então, ó, a pergunta que foi feita inicialmente é quando a gente falou da propriedade de caracterização de isomorfismo via o determinante de uma matriz, certo? Você sabe que, dado uma transformação e bases do domínio e do contradomínio, você consegue encontrar a matriz da transformação, mas você também sabe que se você mudar as bases, a matriz que você vai obter também é diferente, certo? Então, a pergunta que surge é, existe alguma relação entre essas duas matrizes? A gente sabe que, em geral, elas não são iguais, mas será que existe alguma relação entre elas? Tá? Então, a nossa primeiro ponto da nossa observação nos diz que sim. Veja só, a matriz de T com respeito às bases alfa', beta' vai ser igual a matriz de mudança de base de beta em beta' vezes a matriz de T de alfa em beta vezes a matriz de mudança de base de alfa' para alfa. Tá? Então, embora sejam matrizes em geral diferentes, as matrizes de T quando você muda a base, mas existe essa relação entre elas. Tá? E essa relação aqui ela é muito boa, por exemplo, para ilustrar que a nossa propriedade 2, que caracteriza isomorfismo, ela independe da base que você escolher para encontrar a matriz da transformação. Por quê? Veja só, você sabe que essas matrizes aqui, a matriz de mudança de base, ela é invertível. Se é invertível, o determinante é diferente de zero. Então, ó, se esses determinantes aqui são diferentes de zero, então esse determinante aqui vai ser diferente de zero, se somente se esse aqui é. Então isso é muito bom. Porque se você quer descobrir se a sua transformação ela é um isomorfismo, você vai escolher as bases aí. Se a matriz já não for dada para você, então você tem a liberdade de poder escolher as bases que você vai trabalhar. Tá? Escolhe a base, encontra a matriz e calcula o determinante. Tá? Obviamente, se já está sendo dada a matriz para você, você não vai perder tempo encontrando uma outra matriz. Você vai calcular o determinante dela e verificar se é diferente de zero. Mas por que isso aqui é muito bom? Porque, por exemplo, se você tem que escolher uma base, você pode escolher uma base mais fácil, trabalhar com as bases canônicas. É muito mais rápido você encontrar a matriz com respeito às bases canônicas do que qualquer outra base. Então, guarde bem essa propriedadezinha aqui, principalmente esse fato aqui, bastante interessante. Agora, um caso particular dessa igualdade é o nosso segundo ponto da observação. Se a gente está trabalhando com um operador linear, ou seja, quando V é igual a W, então ó, você vai ter esse caso particular aqui, ó, que a matriz de T com respeito à base alfa, ou seja, com respeito à base beta, isto é, vai de beta em beta,
é igual a matriz de mudança de base de alfa para beta vezes a matriz de t com respeito à base alfa vezes a matriz de mudança de base de beta para alfa. Isso aqui é bastante interessante porque, veja só, além de ter essa relação entre as matrizes, olha o seguinte. Lembre que a matriz de mudança de base de beta para alfa é igual à inversa da matriz de mudança de base de alfa para beta. Então, se você chamar P a matriz de mudança de base de alfa para beta, você consegue escrever a matriz de T com relação à base beta igual a P vezes a matriz de T com respeito à base alfa vezes P a menos 1. E a gente sabe que o P, obviamente, sempre é invertível, tá? Aqui é a inversa, tá? Então, conclusão é que as matrizes de T com respeito a beta e de T com respeito a alfa são semelhantes, certo? São matrizes semelhantes. E além disso, você já sabe quem é a matriz que torna isso possível. Tá aqui, ó. A matriz de mudança de base. Tá? Então guarde bem essas informações, tá? Que vão ajudar muito vocês a resolver questões e vamos entender um pouco mais como é que a gente aplica esse conhecimento com mais 2 exemplos na nossa aula de hoje. Então, ó, seja T, tá? Uma transformação linear que vai de R3 em R3, cuja matriz em relação à base canônica é essa aqui, ó. T com respeito a alfa vai ser igual a matriz cujas entradas são menos 2, 4, menos 4, 1, menos 2, 1, 3, menos 6, 5. Então, ó, o que é que a gente quer nesse exemplo? A gente quer calcular a matriz de T com respeito à base beta. E a nossa base beta é a base formada pelos vetores 0, 1, 1, menos 1, 0, 1, 1, 1 e 1. Então, a gente quer aí essa matriz aí. Vejam só, se você não utilizasse a nossa propriedade, dada na nossa observação anterior, o que é que você ia ter que fazer para poder encontrar essa matriz aí? Você ia ter que pegar a matriz dada para você, encontrar a expressão de T, que já dá um trabalho considerável. Depois que você encontrar a expressão de T, você ia ter que, a partir da expressão de T, aplicar aqui, ó, nos vetores da base beta, escrever como combinação linear dos vetores da base beta, e assim você ia encontrar essa matriz aqui. Tá? É possível de fazer, você consegue fazer da mesma forma que você conseguia nos exemplos anteriores, nas aulas anteriores, só que o problema é que a informação que está te dada inicialmente, você consegue resolver com base na informação que foi te dada inicialmente, que é a matriz da transformação, você consegue fazer isso de forma mais rápida e objetiva, usando as propriedades que estão sendo dadas nessa aula para você. Então, que propriedade é essa? Veja só, a gente sabe que a matriz de T com respeito à base beta vai ser igual a esse produto de matrizes aqui, ó. Essa matriz aqui já está sendo dada para você no enunciado. E essas matrizes aqui, ó, como uma delas é a base canônica, uma dessas bases aqui é a base canônica, então essa matriz aqui é fácil de você encontrar. E se você tem uma, calculando o inverso, você obtém a outra. Tá? Então isso aqui é você reduzir um problema inicialmente de transformações lineares para um problema de inversão de matrizes, tá? E multiplicação de matrizes. Então, se você está confortável com essas operações de matrizes, essa propriedade te ajuda bastante, tá? A resolver questões de forma bastante simples. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente já tem a matriz de T com respeito à base alfa. Então, a gente tem que encontrar as duas matrizes de mudança de base. Uma delas aqui você consegue de forma fácil, porque sendo alfa a base canônica, certo? Alfa base canônica, certo? Obviamente do R3. Então, ó, essa matriz aqui é fácil de você encontrar, porque o que é que você faz aqui? Pega os vetores de beta e escreve como combinação dos vetores de alfa, mais os vetores de alfa são os vetores da base canônica. Então, obviamente, essas entradas aqui, ó, vão ser as colunas, vão formarem as colunas dessa matriz aqui.
Isso aqui vai ser a primeira coluna, isso vai ser a segunda coluna, isso vai ser a terceira coluna. Se você já chegou nesse ponto do curso e ainda está com dificuldade de entender isso, não tem problema. Siga o método. Qual é o método de encontrar uma matriz de mudança de base? Pega esse vetor, escreve como combinação dos vetores da base alfa, pega esse vetor, escreve como combinação dos vetores da base alfa, e pega esse vetor e escreve como combinação dos vetores da base alfa. O que eu estou te dizendo é que quando a gente está trabalhando com a base alfa, e a base alfa é a base canônica, então esse tipo de trabalho ele é dispensável, porque os escalares que você vai encontrar são exatamente as entradas dos vetores, certo? Quando você está trabalhando com a base canônica. Tá? Então isso aqui, ó, primeira coluna dessa matriz, segunda coluna, terceira coluna. Tá aqui, primeira, segunda, terceira. Então agora, para encontrar a outra matriz de mudança de base, de beta para alfa, certo? A gente encontrou de beta para alfa, essa aqui, agora a gente quer encontrar de alfa para beta. No caso aqui, ó, pessoal, eu vou consertar aqui nos slides, tá? Mas isso aqui você pode... Essa expressão aqui, ela é verdadeira. Ok? Essa expressão aqui, ela é verdadeira. Mas o contrário também é. Se você pegar a inversa aqui, então a inversa dessa aqui é igual a essa matriz aqui, tirando o menos 1, né? Então, para encontrar essa matriz aqui, que é a que a gente deseja, o que é que você vai fazer? Calcular a inversa dessa aqui. Deixa eu colocar aqui no quadro. Queremos encontrar essa matriz aqui. De alfa para beta. E a gente sabe que ela vai ser a inversa da matriz que você acabou de obter. De beta para alfa. Você já tem essa matriz aqui. O que é que você faz? Você calcula a inversa dela. Certo? Calculando a inversa dela, mais uma vez aí, você tem pelo menos 2 métodos para poder calcular essa inversa. Tá aqui, ó, métodos cofatores ou operações elementares, e aí você consegue calcular essa inversa. Agora o que é que você faz? Você já tem as 3 matrizes que você precisava, certo? Então você pega essa matriz, multiplica pela matriz dada, que é a t com respeito a alfa, e o resultado você multiplica por essa última matriz aqui. Então tá aqui, ó, as 3 matrizes que você obteve, multiplicando, multiplica as 2 primeiras, depois multiplica a última. Então você vai ter a matriz desejada, que é a matriz de t com respeito à base beta. Com isso você fecha o exemplo 3. Agora vamos ver o nosso último exemplo da aula de hoje, nosso exemplo 4. Tá? Seja t de R3 em R3, a transformação linear dada por essa expressão, t de x, y, z igual a x menos 2y, z e x mais y. Então, o que é que a gente quer aqui? Seja alfa a base canônica de R3, seja beta a base formada pelos vetores 1, 1, 1, 1, 1, 0 e 1, 0, 0. Então, o que é que a gente quer aqui? A gente quer encontrar a matriz de t com respeito à base alfa, a matriz de t com respeito à base beta e a matriz P que torna possível essa igualdade. Ou seja, t com respeito à base alfa é igual a P vezes t com respeito à base A. Aliás, t com respeito à base beta é igual a P vezes t com respeito à base alfa vezes P a menos 1. Então a gente quer essas 3 coisas, essas 3 matrizes nesse exemplo. Então, ó, primeiramente vamos encontrar a mais simples, certo? Como a alfa é a base canônica de R3, então é bastante simples encontrar essa matriz aqui. Como é que você faz? Aplica t nos vetores da base alfa e escreve como combinação dos vetores da base alfa. Como a base alfa é a canônica, essa última parte de escrever como combinação, ela é bastante simples e até dispensável. Então, ó, t de 1, 0, 0 vai ser igual ao vetor 1, 0, 1, que escrevendo como combinação da base canônica dá isso aqui. O mesmo vale para t de 0, 1, 0, vai ser igual a menos 2, 0, 1, escrevendo como combinação da base canônica dá isso aqui. E t de 0, 0, 1 é igual ao vetor 0, 1, 0, e escrevendo como combinação da base canônica está aqui. Certo? Isso foi o que eu disse no exemplo anterior. Tá? Quando você for resolver esse sisteminha aqui, ó, chama de A, B e C,
faz a combinação e iguala, você vai encontrar exatamente que o A é isso aqui, que o B é isso aqui, que o C é isso aqui. Por isso que quando você está trabalhando com a base canônica, esse tipo de operação é dispensável. Mas eu vou alertar para a seguinte coisa: a base canônica, lembre-se, bases são conjuntos ordenados. Cada a ordem dos elementos numa base importa sim. Tá? Então, se você tem uma base formada pelos mesmos vetores da base canônica, mas em ordem diferente, então isso aí já muda o resultado, já muda a matriz que você está trabalhando. Tá? Então, se aqui tivessem posições diferentes, esses carinhas aqui, se essa alfa aqui fosse a base canônica, mas com... aí já não seria a base canônica, né? Mas com a ordem diferente de vetores, você ia ter que, de fato, resolver um sisteminha. Ia ser bastante simples o sistema, mas você ia notar que não ia ser exatamente a resposta que teria com a base canônica. Então, é só um alerta aí para deixar vocês ligados. Pronto, então você já conseguiu, ó. Você aplicou T nos vetores da base canônica e escreveu como combinação dos vetores da base canônica. Então, ó, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Vamos lá, tá aqui. Primeira, segunda, terceira coluna. Então, a gente encontrou a primeira coisa pedida nesse exemplo, que era T com respeito à base alfa, com respeito à base canônica. A próxima coisa seria T com respeito à base beta. Certo? E para fazer isso, você poderia seguir o mesmo procedimento que a gente fez com respeito à base alfa, ou a gente pode resolver já as duas últimas coisas pedidas de forma bastante rápida e coesa, levando em consideração, aplicando as propriedades que a gente já viu até então. Certo? O que seria isso aí? Você lembraria da nossa observação anterior que a matriz de T com respeito à base beta é igual à matriz de mudança de base de alfa para beta, vezes a matriz de T com respeito a alfa, vezes a matriz de mudança de base de beta para alfa. Você já tem isso aqui, certo? E é pedido para você o P que torna aquela igualdade possível, que torna as duas matrizes semelhantes. Então, por essa igualdade aqui, você já tem que a P essa matriz aqui. Então, se você calcular a P, você já resolve a terceira coisa que foi pedida nesse exemplo, tá? E você fazendo as multiplicações aqui, você encontra a T com respeito à base beta. Então, você resolve as duas praticamente ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Vamos encontrar a matriz de mudança de base de alfa para beta, mas você sabe que a matriz de beta para alfa ela vai ser mais fácil de obter, porque alfa é a base canônica. Tá? Então, se você obter essa matriz aqui de beta para alfa, calculando a inversa, você consegue a matriz de alfa para beta e, portanto, você consegue a P. De todo jeito, para encontrar T na base beta, você vai precisar das duas matrizes. Tá? Então, vamos calcular essas duas matrizes, começando pela mais fácil, obviamente. Certo? Como aqui é a base canônica, certo? Então, o que é que você faz? Você pega as matrizes de beta, escrevendo como combinação das matrizes de alfa, como alfa é a base canônica, então, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Certo? Nesse mesmo estilo aqui que a gente fez. Então, ó, cadê aqui? Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Certo? Uma matriz fácil de resolver. E mais uma vez eu alerto, isso só é rápido quando a matriz que está aqui embaixo ó, é a canônica. Tá? Canônica mesmo, sem nenhuma permutação de elementos. Agora que você tem essa matriz aqui, você quer encontrar a P, que é a matriz de mudança de base de alfa para beta. Como é que você encontra? Calculando a inversa. Certo? Mais uma vez, operações elementares ou cofatores, você obtém a inversa da matriz de mudança de base de beta para alfa, portanto você obtém a matriz de mudança de base de alfa para beta, portanto você obteve a P desejada, solicitada, pedida para ser encontrada nesse exemplo. Então, ó, você encontrou a matriz P. Agora, para encontrar a última coisa que foi pedida, certo? Que é a matriz de T com respeito à base beta, o que é que você precisa fazer? Com base nessa igualdade aqui, ó, basta você pegar a matriz P, multiplicar pela T com respeito à base alfa e, por fim, multiplicar pela matriz de mudança de base de beta para alfa. Fazendo essa multiplicação, essas duas multiplicações de matrizes,
você obtém o resultado desejado. Então, finalmente, para encontrar T na base beta, você sabe dessa relação. Mais uma vez, guarde bem ela. E um alerta aqui, ó, cuidado para não confundir as posições aqui, tá? Trocando essas posições aqui, você pode chegar no resultado errado sim. Tá? Então veja as posições de cada basezinha aqui, ó. Você pegou beta e você diluiu aqui, ó. O beta de baixo vem primeiro. Opa. O beta de baixo vem primeiro e por último vem o beta em cima. Tá? Então preste atenção aqui para não colocar as matrizes em posições erradas. Tá? Então aqui, ó, substituindo pelas matrizes que você calculou, você multiplica e encontra a última matriz desejada, tá? Que é a matriz de T com respeito à base beta. Tá? E com isso, a gente fecha o nosso exemplo 4 e também a nossa aula de hoje. Veja que a nossa aula de hoje foi para fornecer ferramentas para otimizar, tá, a resolução de questões para vocês. Tá? Você vai pegar, basicamente, essencialmente, pegar problemas com transformações lineares e reduzir a problemas de matrizes. Tá? Um problema de composição se reduz a um problema de multiplicação de matrizes. Um problema de verificar que é um isomorfismo se reduz a calcular o determinante de uma matriz. Tá? Então, o que é que você tem que saber bem? Primeiro, você tem que saber aplicar bem as propriedades que foram dadas, tanto nessa aula quanto na aula passada, tá? E saber bem trabalhar com matrizes, tanto calcular a inversa quanto fazer multiplicação, tá? Que são operações básicas de matrizes, mas que requer uma atenção especial. Certo? Qualquer besteirinha você pode errar algum sinal, alguma coisa, e isso pode se propagar na resolução. Tá? Então, atenção, muita atenção nas resoluções aí dos exercícios, para esse tipo de erro não acontecer. Tá? Então, com isso, pessoal, nós encerramos a aula de hoje. Valeu e até a próxima.